Olá, meus amados, bom dia, meu nono ano. Como é que vocês estão na preparação ou na execução das provas que vocês estão fazendo? Estão se saindo bem? Preparados? Tempo suficiente para estudar? Até demais, não é verdade? Estão lendo bastante, começando o dia com Deus, continuando o dia com Ele, passando o dia com Ele, sabendo aproveitar as suas horas do dia, dormindo cedo e acordando cedo? Parabéns se você está colocando em prática tudo que você aprende no dia a dia, lendo bons livros e também estudando para suas atividades avaliativas. Vocês, na realidade, já começaram dia 23, a nossa será dia 29. Eu espero que vocês estejam dando conta do recado e fazendo tudo direitinho como manda o figurino. Hoje nós vamos revisar as orações subordinadas substantivas, tá bom? Nós já revisamos as adjetivas, agora vamos às substantivas e você, eu creio que já está bem inteirado de tudo que nós já estudamos. Tá bom? Vamos lá? As orações subordinadas substantivas, você já sabe que ela é dividida em 6 categorias, que nós chamamos de classificação. Você vai classificá-las na sua prova. Então, você vai aprender cada uma delas, como é que funciona cada uma. Coloquei aqui tanto o conceito quanto o exemplo. Aí você vai usar a classificação colocando por extenso, oração subordinada, substantiva, o que estiver pedindo para você. Objetiva direta, subjetiva, indireta e etc e tal. Como o exercício pedir, tá bom? Então, eu coloquei aqui a primeira, orações subordinadas substantivo objetivas diretas. Lembra delas? São aquelas que exercem a função de objeto direto do verbo da oração principal. E o que é objeto direto? É o complemento da oração que não tem preposição, é um objeto direto. E aí tem um exemplo aqui. Paulo José observa que o anti-heroísmo é uma característica forte dos personagens da cultura latino-americana. Paulo José observa, o verbo observar. Quem observa? Observa alguma coisa. Então, Paulo José observa que, aí aqui já está a oração principal e já passa para a oração subordinada, que o anti-heroísmo é uma característica forte dos personagens da cultura latino-americana. Então, aqui, quando você separa a oração principal da oração subordinada, nós temos aqui a conjunção e não temos entre a conjunção e o verbo nenhuma preposição. Então, do verbo observar, não tem preposição, não pede preposição. Então, nós temos aqui uma objetiva direta, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Objetiva direta é aquela que tem a função de objeto direto que não tem preposição. Certinho? Ok. E aí vem a objetiva indireta, que a função é de objeto indireto. Já no objeto indireto, você vai ver aqui, esse verbo, ele pede uma preposição. Ó. A nova máquina necessitava. Quem necessita, necessita de alguma coisa, tá vendo? Então, a nova máquina necessitava de que os funcionários supervisionassem mais o trabalho. A nova máquina necessitava de. Então, esse de aqui é uma preposição que está ligando a oração principal à oração subordinada. Então, se tem uma preposição antes da conjunção, que já é fazendo parte da oração subordinada, essa oração ela é substantiva objetiva indireta por causa da preposição, certinho? Então, a objetiva indireta você vai prestar atenção nela para não confundir com a completiva nominal. Viu que a completiva nominal aqui vai ter um predicativo, que é um substantivo abstrato. E aqui é um verbo. Necessitava de. Então, tem preposição, automaticamente é objetivo indireto. Agora aqui nós temos as orações substantivas predicativas. Qual é essa? É aqui exerce a função de predicativo do sujeito.
da oração principal. E a facilidade de você identificar a oração substantiva predicativa é o verbo de ligação. Você lembra? Ele vai estar na oração principal. Meu consolo era que o trabalho estava no fim. Aqui com a conjunção vem a oração subordinada, mas na oração principal, no sujeito da oração principal, está um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, parecer. Lembra dos verbos? Então, os verbos de ligação que você já conhece. Se tem um verbo de ligação na oração principal, automaticamente você identifica a oração como substantiva predicativa. Certinho? Essa é fácil também. Verbo de ligação na oração principal, separando a oração principal da oração subordinada. Parabéns, você que já aprendeu. Agora a oração subordinada substantiva subjetiva. Lembra dessa? Essa é aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. Então, onde está o sujeito? Vai estar na oração subordinada. É lá que está que está exercendo a função da oração. Do sujeito, desculpa. Então, isso quer dizer que na oração principal não tem sujeito. Percebe? E eu coloquei aqui uma observação, e a oração principal, ela estará sempre, o verbo da oração principal estará sempre na terceira pessoa do singular, certo? É difícil aqui a oração principal. Não tem sujeito, é difícil que ele venha. Você percebeu que tem um verbo de ligação aqui? Mas lembre-se que a diferença para o predicativo é que esse verbo de ligação vem do lado da conjunção. E aqui está no início, ó, é difícil que ele venha. Que quem venha ele? Então, o sujeito está na oração subordinada. E ele está com a função, está vendo aqui? A função da oração principal, ó. É difícil que ele venha. Então, você percebeu que para você identificar uma oração subordinada substantiva subjetiva, você não vai encontrar a única oração que não tem sujeito na oração principal, porque o sujeito está na oração subordinada. Certinho assim? Essa é a subjetiva. E agora eu tenho a oração subordinada substantiva completiva nominal. Essa é a que exerce a função de complemento nominal da oração. Lembra que eu falei para vocês que vai ter sempre um substantivo abstrato? Então, ó, completiva nominal ou complemento nominal, ó, tenho certeza de que, além de ter um substantivo abstrato, tem também uma preposição, ó. Tenho certeza, quem tem certeza de. Tenho certeza de que todos os convidados já chegaram. Então, você vai identificar com um substantivo abstrato e uma preposição. Combinado? Tá entendendo, Robert? Luna, Alexandre, Anthony, estão entendendo? Não tá fácil? Moleza. Completiva nominal vai ter um substantivo abstrato e vai ter uma preposição identificando. Certinho? Beleza. Viu, Gabriel? Fique ligado aí, Alisson. Orações subordinadas substantivas apositivas, a mais fácil. Eu até coloquei aqui a observação para vocês, mas vamos lá. Qual é a função da substantiva apositiva? A função de aposto. E o que é aposto? A oração explicativa. Ela explica o nome da oração principal. Ó, há nas escolas uma norma, que os alunos sejam respeitados. Qual é a norma da escola? Que os alunos sejam respeitados. Essa aqui é uma explicação, por isso que tem a função de aposto. A oração apositiva, ela vem precedida geralmente, pode ser que sim, pode ser que não, mas geralmente ela vem precedida de 2 pontos para facilitar a sua vida. Se não vier precedida de 2 pontos, ela estará entre vírgulas, porque ela tem a função de aposto. Ok? Então, na sua prova, possivelmente vai ter essa identificação aqui para facilitar a sua vida. Então, o aposto tem a função, ou a apositiva tem a função de aposto, que é explicativa. Moleza. Fala que não foi moleza? Já identificou as 6? Dá para você estudar direitinho. Agora nós vamos para um exercício na nossa próxima aula, tá bom?
Foi bom estar com vocês. Obrigada pela atenção. Consulte, assista várias vezes para você identificar e fechar a sua prova. Posso contar contigo? Um beijo e um queijo.